Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E aí, galera, como é que tá? Tudo bem? That's all the Portuguese I have, though. É todo português que eu sei isso. You doing good? Tá todo mundo bem? Thank you so much to your pastors for having me. Muito obrigado pelos pastores por poder nos receber aqui. It's a privilege for me to be here. É um privilégio poder estar aqui com vocês. I think what God's doing here is magnificent. Eu vejo que o que Deus está fazendo aqui é You know, I love the way genial. I love the way Brazilians worship. Eu amo a maneira que os brasileiros adoram. In Australia, we can be a little bit, boring. Na Austrália, de vez em quando, as coisas são meio But here you're chatas. passionate. Mas aqui as pessoas são I apaixonadas. love hearing people sing Eu to adoro God. ver as pessoas e ouvir as pessoas And, louvando. thank you for allowing me to be here today. Obrigado, muito obrigado por nos permitir I estar aqui. appreciate the opportunity. Eu realmente sou muito grato I pela was oportunidade. reminded while we were singing tonight Enquanto a gente estava cantando, eu lembrei, that, before I go, I just want to say hi to everyone online. antes de eu continuar, né, tem um pessoal online, oi para todo mundo for online. those of you that are watching in your lounge room, Para vocês que estão assistindo lá no lounge maybe you're in também, your kitchen, talvez lá na cozinha, God can literally speak to you there. Deus pode falar contigo aí onde você He está loves também. you and He cares for Ele you. te ama, Ele se importa contigo. And I was reminded tonight, E hoje eu estava me lembrando, while I was standing down there singing with you, enquanto eu estava aqui cantando com vocês, singing about the name of Jesus, cantando a respeito do nome de that it's a Jesus, beautiful name, que é um nome it's a maravilhoso, powerful é um name. nome poderoso. There's no other name other than Não tem nenhum Jesus outro nome acima do nome by de which Jesus. man can be saved. Esse nome é o nome que pode And salvar. when I stood down there tonight, E hoje I remember when my daughter was born. eu me lembrei quando a minha filha nasceu. And I was a dad of about 3 hours old. Eu já tinha 3 horas como pai depois dela ter nascido. My daughter was 10 pounds 2 A ounces. minha filha pesava mais ou menos uns 3 quilos. She was a big girl. Uma garotinha grande. The labor for my wife O parto para minha was a esposa long process. foi um processo longo. But I remember when she came out, Mas eu me lembro que quando ela saiu, and a few hours later, algumas horas depois, my wife jumped in the shower, a minha esposa foi tomar and I banho was holding my daughter. e eu estava segurando a minha filha. And I remember looking at her. E eu me lembro olhando para ela. And remember, I'm only a father for a few E hours, são só algumas horas que eu já sou pai nesse momento. but I'm looking at Eu her, me lembro que eu estava olhando para and I'm ela filled with indescribable e emotion. eu estava preenchido com uma emoção indescritível. And the Holy Spirit starts to speak to me. E aí o Espírito Santo começou a falar You comigo. know, God can speak to Sabe us. que Deus fala conosco, He can speak to our heart. fala com nossos corações. God started to speak to my E Ele heart. começou a falar comigo. He can do that with you. Ele pode falar contigo And I'm também hoje. standing there in this public hospital, E eu estava ali no hospital and God starts to ask me some e questions. Deus começou a me fazer algumas perguntas. He said, "Do you love her?" E Ele perguntou para mim o seguinte: você I ama ela? answered him out loud, E aí eu respondi para ele em voz alta. and I said, "God, Eu falei: Deus, I love this girl eu amo essa more filha, than essa I can menina describe. mais do que eu posso descrever. I find it hard to articulate É difícil de articular como eu amo essa the love menina. I have for this O girl." amor que eu tenho por The ela. Lord says to me, E aí Deus falou para mim o seguinte: "Would you protect her?" você protegeria sua filha? Now, I'm telling you this story for a reason, Tem uma razão que eu estou te contando essa história. because somebody in here needs to Porque know alguém aqui precisa saber that God is a father to que you, Deus é um pai para você. and God loves you, E que Deus te ama. and He cares for E you, Ele se importa. and there's no mistake that you've made E não tem nenhum erro que você that possa ter could cometido stop Him que from possa loving you. parar Deus de te amar. And so God says, "Would you protect E aí her?" Deus me perguntou: você protegeria ela? And I said out loud, E eu respondi para ele em "God, voz alta: I will protect this girl claro, eu vou proteger essa from garota any guy that comes to my de door. qualquer homem que venha na minha I porta. will look after this girl. Eu vou proteger ela. I will knock that guy out in Eu Jesus' vou name." nocautear aquele cara em nome de Jesus. And the Lord speaks to me, E aí Deus falou comigo. and He says, "Would you provide for her?" E ele perguntou para mim o seguinte: And I você vai said- prover para ela? I said, "God,
Eu disse, Deus, I'll do anything I can eu vou fazer o que eu puder to set this girl up para poder preparar to ela live a significant life. para que ela tenha uma vida I significativa. will go without before she ever goes Eu vou without. ter falta antes de que ela sinta falta de I alguma will do coisa. everything within my Eu faço power tudo o que eu puder to make sure she will never beg para for bread. garantir que ela nunca passe por uma And I'll never necessidade forget assim. this E eu me lembro, nunca vou esquecer, because the Holy Spirit said this to me. porque o Espírito Santo falou comigo. And this is what he wants to say to some of you. Talvez isso seja o que ele queira dizer para He você. said to me that Ele day, disse para mim o he seguinte: said, Daniel, Daniel, do you know você sabe and understand e você entende what you said about love, provision, and protection o que você disse a respeito de amor, provisão e proteção for your daughter Esther? para sua filha? I will do for you Eu farei por você more than you could ever imagine. muito mais do que você pode imaginar. And I remember standing in that hospital E eu me lembro naquele hospital, and I just started to weep, eu comecei a chorar, not because I was sad, não porque eu estava triste, but because I knew mas porque eu that sabia as a natural father que como um pai natural who makes mistakes, que comete erros, who has que frailties, tem fragilidades, who's not always going to get it right, que nem sempre vai acertar. I love my Eu girl. amava a minha I will filha. protect her. Eu amo a minha filha, I eu will protejo a minha I will filha. provide for Eu vou her. prover para minha filha. But God is a holy Mas father. Deus é um pai He is santo. Ele é righteous. justo. He can never fail Ele you. nunca falha. And he says to you E tonight, ele diz para você hoje à do noite: you know I love Você you? sabia que eu te I amo? will provide for Você sabia you. que eu vou And prover I para will você? protect Você sabia you. que eu vou proteger você? This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. This is the God that I Esse é know. o Deus que eu conheço. His name is called O Jesus. nome dele é Jesus. Lord, I thank you for your goodness. Pai, eu te agradeço pela sua bondade. You are a good God. Tu és um bom Deus. You love us, Lord. O Senhor nos ama. And I pray E eu oro the next 30 para minutes que nos próximos 30 that you will minutos, help me share your para word. que o Senhor me ajude a compartilhar da sua palavra. Lord, you will help all of us to Para que receive o Senhor something nos from ajude a you, receber algo de Ti. that we might Para que change, nós possamos mudar. so we can change our Para community, que nós possamos mudar a nossa so we can change comunidade. a city, Para que nós possamos mudar a and we nossa can change a cidade. nation, Para que nós possamos mudar a and nossa even the nação. nations of the E world. talvez as I nações do thank you mundo. for Eu that. te agradeço, Pai. In Jesus' Em mighty nome de name, Jesus. amen. Amém. I want to talk to you Eu tonight quero falar contigo hoje à noite about the Word of a God. respeito da palavra de Deus. You know, back in the Você 1800s, sabe que lá atrás, no passado, mais ou menos nos anos 1800, men and women would do business os transactions homens e as mulheres, quando eles faziam transações de of negócios, all shapes and sizes. qualquer tipo de transação de negócio, Maybe they might have sold a house, talvez eles estivessem vendendo uma casa, maybe a horse talvez vendendo um cavalo or a carriage. ou gado, But how they did the business deal, mas enquanto eles faziam essas transações de it negócio, was done on a handshake, a transação de negócio era baseada num aperto de mão and the word that what one man e gave na palavra que um homem to another man, dava para outro homem. they knew that word Eles sabiam que aquela was palavra unquestionable. era inquestionável. They knew that word, Eles sabiam que aquela palavra it was going to happen. iria acontecer. And so they would agree. Então eles They concordariam, would shake hands eles iam apertar a mão deles and give their word. e aí eles dariam a palavra deles. And they knew that was E por causa unshakable. deles terem dado a palavra Have que you ia heard, acontecer. have you heard the saying, I give you my word? Alguma vez você já ouviu esse ditado? Eu te Give, dou a minha give me a wave palavra. if you heard that saying Levanta a mão, por before. favor, se você já ouviu esse I ditado. give you my Eu word. te dou a minha palavra. Well, it's from that era of time, Esse ditado veio dessa era do tempo, in the 1800s, lá mais ou menos em 1800, where men and women would do quando business homens e transactions. mulheres faziam transações de negócios, They would sell things, vendiam coisas, and that deal would happen e o acordo só acontecia on the word. por causa da palavra. It's the same word É a mesma palavra that I gave to my boy, que eu falei pro meu filho. who's now 12 years old, Agora ele tem 12, but when he was 3, mas quando ele tinha 3 anos de he idade, could not swim, a gente foi numa piscina, ele but não podia I nadar. took him to our local Eu levei swimming ele pool, para uma piscina lá na nossa and cidade. he had what we call in Australia backpack E aí a floats. gente colocou nele o que na Austrália a gente chama de boia, mas é uma boia que a gente põe aqui atrás, que fica igual um colete. It was a flotation device É uma boia que ajuda ele a ficar boiando, because he can't swim. porque ele não podia nadar. And we're just mucking around, swimming E around a in the gente tava pool. brincando e se divertindo, nadando na piscina. But I looked up at the diving board E aí, no meio do tempo, eu olhei lá, tinha um trampolim lá no fundo da because piscina. there was a 3-meter diving platform. Trampolim de 3 metros de altura. And I said to my boy, E aí eu olhei para ele e falei Joel. o seguinte: Joe, we're going to go up there. nós vamos subir lá. I'm going to jump off, Eu vou pular. and I want you to jump off after E me. depois eu quero que você pule depois de Now, mim. now Joel was very scared. E o Joe ficou assustado. He's only 3 years 3 old. anos de idade só que ele tinha. He can't swim. Ele não sabia nadar. And I'm taking him up to a
high E eu place. tô levando ele para um lugar que tinha 3 metros de altura. We go up to the diving A gente platform. subiu na plataforma. And all the way up, I'm talking to Joel. Enquanto a gente estava subindo, eu tô falando com ele. I'm saying, Joel, Falando, Joe, trust me. confia em mim, cara. Joel, I want you to jump off Eu today. quero que você pule. This is going to be amazing, Vai Joel. ser maneiraço, cara. You're going to love Você this. vai amar isso. Just follow Dad. Só me segue. And I said this word to E him. eu falei para ele o seguinte. I said, Joel, Joe, I give you my eu word te dou a minha palavra. that you're not going to get Que hurt. você não vai se machucar. That this is going to be really fun for you. Vai ser engraçado para você. And I remember as we're on the diving board, E aí, enquanto a gente estava no trampolim, I'm looking back at my son eu olhei para trás. and I'm saying, Joel, Joe, I'm jumping in. eu vou pular. You follow me. Você me segue. I'll be in the water Eu vou waiting estar for na you. água esperando por Now, você. I could see him looking back at me. Eu tô olhando ele, eu consigo ver ele olhando He para had mim. fear in his E ele eyes. dava para ver o medo He no was olho afraid. dele. Ele tava com muito medo. He had apprehension Ele estava apreensivo because he's never done this before. porque ele nunca tinha feito isso But I antes. said, Joel, Eu falei, Joe, I give you my word. eu te dou a minha palavra. It's going to be okay. Vai dar tudo certo. And I jumped off that day, Eu pulei. and Joel stood on the end of the platform, E aí o Joe ficou lá na trampolim, looking down at his dad. olhando para mim lá embaixo. And I'm like, come on, Joel. E eu falando, vem, Joe. You can do this, son. Dá, você consegue, It's cara. going to be Vai okay. estar tudo certo, I cara. give you my Eu te dou word. a minha palavra. And Joel that day jumped E aí o Joe pulou. as a little 3-year-old 3 anos de who idade. couldn't even swim. Não sabia nem nadar. And he went under the water. Pulou, afundou. I brought him up out of the Eu water. peguei ele debaixo I d'água. patted him on the head. Tirei a cabeça dela. And I bati said, na cabeça you are the dele. man, Falei, Joel. você é o cara, Joe. And I want to talk to you about that tonight. E hoje eu quero falar com você a Because like respeito it disso. was in the Porque do 1800, mesmo jeito que aconteceu nos anos 1800, like it was with my boy do when he mesmo was jeito que 3, aconteceu com meu filho com 3 anos de did idade, you know that God has given us His sabia word? que Deus também te deu a palavra The dele? title of my message is I O give título you dessa mensagem my word. é Eu te dou a minha palavra. God says to us, Deus disse para nós, I have given you eu te dei my a word. minha palavra. But you know what we do sometimes as Christians? Mas às vezes, como cristãos, We reduce the word of God down to a a contract. gente reduz a palavra de Deus a Like contrato, how we do business transactions como se today. fosse uma transação de negócio. If you buy a unit or a De house, repente, quando você for comprar uma casa, você vai ver isso. there's a contract. Tem um contrato lá. You sign there, Você assina aqui, I sign over here. ele assina do lado de lá, There's proof. e aí tem uma There's prova, evidence evidência that what we're getting into do que aquilo que nós estamos negociando is going to happen. vai acontecer. But I want to challenge that in our Mas eu lives. quero desafiar essa mentalidade nas nossas vidas. Because we can't reduce the word of God down to Porque a nós não contract. podemos reduzir a palavra de Deus a um contrato. God has given us His word, Deus nos deu a palavra dele and He will honor His e ele word. vai honrar a palavra He will dele. back His word Ele vai dar 100%. suporte para a palavra He will dele. never fail His Ele word. nunca vai falhar na But palavra dele. sometimes as Christians, Mas às vezes, como cristãos, we get the word a gente pega a palavra, and we're like, God, a gente fala assim, Deus, could you give me a little bit more? tem como me dar um pouquinho a mais? Could you show me something before I trust your Tem como word? me mostrar um sinal aqui antes de eu confiar na sua Could you palavra? maybe sign over here, God, Será que dá para você dar uma assinatura aqui? and then I'll sign over there? Garantia aqui, eu assino aqui. Well, I want to challenge that in our lives. Mas eu gostaria de desafiar isso nas nossas Because the vidas. word of God, Porque a palavra de Deus it is the lifeblood é uma palavra viva. of our Christian walk. É o sangue que corre nas veias da nossa vida And I'm going to cristã. give you a few things tonight E aí eu quero te dar algumas coisas hoje à noite para About você the word of refletir God. sobre a palavra de Deus. that when we understand these Quando nós things, entendemos essas coisas, when we realize and have revelation quando nós entendermos a revelação que deep está in na our, palavra de deep Deus, in our no hearts, fundo do nosso coração, we will start to live differently, nós vamos começar a viver de maneira and we will diferente. believe God for the E nós vamos impossible. conseguir crer em Deus Can para o anyone- impossível. Can Amém? anyone say amen to Você pode that? dizer amém? So here's my first thing for you. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, God's word sustains. a palavra de Deus sustenta. The word of God A palavra de Deus will sustain you. vai te sustentar. It says in Isaiah chapter 50 verse 4, No livro de Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, diz o seguinte. the sovereign Lord Diz o seguinte: Has- o soberano Senhor has given me instructed me deu tongue uma língua instruída to know the word para conhecer a palavra that sustains the weary. que sustenta o He exausto. wakens me morning by Ele morning, me acorda todas as manhãs. wakens my ear Ele acorda os meus ouvidos to listen like one being taught. para ouvir como alguém que está sendo ensinado. In Hebrews chapter 1 verse 3, Hebreus, no capítulo 1, no versículo it says 3, the Son diz o seguinte: o is Filho the radiance é o que radia of God's glory, a glória de Deus. the exact representation of His A being. representação exata do seu Now ser. listen to this. Escuta isso. Sustaining all things Sustentando todas as coisas by His powerful word. pelo poder da sua palavra. Do you believe today that the word Você
Você sustains your acredita que a life? palavra de Deus sustenta a sua vida? That it is the word of God that Você sustains acredita us? que é a palavra de Deus que nos sustenta? I love that scripture in Hebrews. Eu amo essas It escrituras em says Hebreus. he is sustaining all Diz que things Jesus está dando suporte, by his sustentando todas as powerful coisas word. pela palavra dele que é poderosa. So you know the expanse of the universe? Sabe, não sei se você sabia, mas o universo There's inteiro, things that the Hubble telescope, as coisas que a gente vê só com um telescópio no there's, Hubble, there's things this little telescope is still discovering out there. as coisas que os telescópios da NASA ainda estão descobrindo, Everything from the expanse of the universe tudo, desde a expansão do universo, all the way to the microcells in our body, até as células microscópicas nos nossos to the corpos. very fact that we can breathe. O fato de que nós podemos respirar, It has all been sustained, held up tudo isso está sendo sustentado by the word of God. pela palavra de Deus. I love it how the Bible says it sustains the weary. Eu amo como que a palavra diz que a palavra de Deus sustenta o exausto. Because the truth is, Que a verdade Jesus never promised us an easy é life. que Jesus nunca nos prometeu uma vida He fácil. just promised that he would always be with us. Ele só prometeu que ele sempre estaria conosco. The Christian walk A caminhada cristã is not an easy walk. não é uma caminhada It fácil. is the greatest thing we could ever É a do, melhor coisa que nós podemos fazer, but it's not an easy one. mas não é a coisa mais fácil. Sometimes we face challenges. Às vezes nós passamos por desafios. Sometimes we go through obstacles. Às vezes nós passamos por It might obstáculos. be a health issue. Talvez seja um problema de It might saúde. be a relationship issue. Talvez seja um problema no You might be relacionamento. having financial Talvez difficulty seja um right now. problema financeiro. But all of us go through challenges of Mas life. todos nós passamos por desafios All of na us vida. go through seasons Todos nós passamos por Where we can temporadas diferentes. where we can go through a valley. Quando nós podemos passar por But vales. how many know it's the word of God Mas quantos de vocês aqui sabem that will produce the ability for que é us a to be palavra de sustained? Deus que vai produzir a habilidade de você ser sustentado? Amen. Amém? It is the word É a palavra. that can sustain you. É a palavra de Deus Through que pode every te sustentar season of por life. todas as fases da It's not sua about vida. how much money you have, Não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem, or maybe the lack thereof. ou talvez a falta de It's dinheiro que not você about tem. how much degrees you Não tem nada a have. ver com quantos certificados você tem. What can sustain our O que lives sustenta a sua vida is the word. é a palavra. I remember many years ago when my wife fell pregnant Eu lembro que muitos anos atrás a minha esposa ficou grávida pela primeira vez. and she miscarried with that first child. E ela perdeu o primeiro bebê. 3 miscarriages later, Ela perdeu o bebê, ela teve um aborto 3 vezes. 4 times she Na miscarried. quarta vez, ela perdeu o bebê de novo. We went through a little season that was Nós challenging passamos por uma fase muito desafiadora because na we nossa wanted to fé. have children. Nós queríamos muito ter And filhos. I'll never forget we went to a specialist Eu nunca vou me esquecer quando nós fomos a um and the especialista. doctor gave us a report. O médico chegou para nós e falou o seguinte: The report that you never want to hear. o relatório que você nunca quer ouvir, It was basically it's impossible, pretty much basicamente impossible dizia o seguinte: vai ser impossível de for vocês you to terem have filhos. children. Impossível. And I'll never forget leaving that office that day. E eu nunca me esqueço de quando eu saí daquele Because as escritório. we went through that little season of our lives, Enquanto a gente passou por aquela fase it na was nossa emotionally vida, challenging, uma fase emocionalmente it was desafiadora, physically challenging, fisicamente it was desafiadora, mentally challenging. mentalmente desafiadora. You know what sustained us through that Sabe o season? que sustentou a gente nessa fase? It was the word. Foi a palavra. It was the word. Foi a palavra. That when we would go to the word of God, Quando nós íamos para a palavra, it would build faith in our hearts. isso produzia fé no nosso It would coração. build courage in our hearts. Produzia coragem no nosso The Bible coração. says faith comes A by Bíblia hearing diz que fé vem pelo ouvir and hearing by the ouvir word of God. da palavra de Deus. So the way faith is produced in your A life maneira que fé é produzida na sua vida is through the word. é através da palavra. And the word E a palavra has this ability to tem sustain. essa habilidade de That sustentar no matter what você. season you go through, Independente da fase que você esteja passando, no matter what challenge you may independente face, do desafio que você no esteja matter what enfrentando, obstacle may come against independente you, do obstáculo que esteja na sua frente, no matter what the devil tries to throw at independente do us, que o diabo tente te we have dizer, this rock solid nós word temos essa palavra como uma rocha sólida that can que sustain us sustenta a nossa vida through every season em todas as temporadas. in the name of Jesus. No nome de Jesus. God's word will sustain you. A palavra de Deus vai te sustentar. God's word will hold you up A palavra de Deus vai te segurar when you feel weary. quando você se sentir exausto. Now, let me be honest. Para ser sincero contigo, There's times I've felt weary. tem vezes que eu já me senti There's exausto. times I've felt like giving up. Tem vezes que eu já pensei em desistir. I don't want to serve you anymore, Ah, God. Deus, chega, eu não quero mais te I'm servir. tired, God. Estou cansado. I want to do it my way, Eu God. quero fazer do meu jeito agora. But you know what has held me up? Sabe o que me segurou?
It's been this precious word. A palavra preciosa de And I've come all the Deus. way from Australia Eu saí lá da Austrália to encourage you para te tonight, encorajar hoje à to noite, build your faith, a edificar a sua fé to also challenge your heart e te tonight, desafiar no seu coração to generate a deeper passion for para God's gerar uma word, paixão pela palavra de Deus como deeper você nunca teve antes. a deeper hunger Uma fome and desire e for um the word of desejo pela God, palavra de Deus. that you and I will be truly people of the Que word. você e eu seremos realmente chamados In pessoas the da name of palavra, em Jesus. nome de Jesus. My second thing for you is this. Segunda coisa que eu quero compartilhar contigo hoje. God's word A palavra de Deus leads you. te guia. God's word A palavra de Deus is like a é GPS, como um GPS, global positioning system. sistema de posicionamento global. It says this in the Bible. A Bíblia diz o seguinte, Psalm 119 verse o 105. Salmo 119, no versículo 5, By your diz o words, seguinte, a sua I palavra can see where I'm going. ilumina o caminho que eu They estou andando. throw a beam of light on my dark Eles path. mostram luz no meu caminho Psalm escuro. 119 verse 130. Ainda no Salmo 119, no 130, The unfolding of your diz o seguinte, words. o entendimento da sua palavra It gives light traz luz, and understanding to the simple. entendimento para aqueles que são simples. The Bible is so cool. A Bíblia é tão legal, It's really simple. porque é simples. It's not that complicated. Não tem nada de complicado We na can Bíblia. complicate it, Não, a gente pode but complicar it's as actually coisas, really simple. mas é simples. God's word is like a GPS. A palavra de Deus é como um GPS. It can give you directions. Pode te dar direções. By your words, Pelas suas palavras, I can see. eu consigo ver. Does everyone have a Navman, a TomTom? Alguém aqui tem esses dispositivos de GPS? You know what I'm talking TomTom, in your car. Give me a wave. telefone, GPS no seu carro? Well, I thank God for Graças those. a Deus Because when in the early days pelo of my GPS. marriage, Porque no começo do meu my casamento, wife and I, we didn't have one of these eu e minha things. esposa, a gente não tinha We GPS. used to read a physical map. Quando a gente viajava, a gente lia o mapa. And I would be driving. E às vezes eu estava dirigindo, And I'd ask my wife, do you know where we're going? e aí eu perguntava para ela, você sabe onde a gente está She indo? would say, yes, I know where I'm Ela, going. eu sei onde a gente está I'm indo. like, are you sure you know where you're Tem going? certeza que você sabe onde a And gente she'd está indo? be reading the map, turning E the ela book vira around. o mapa de cabeça para I'm baixo. like, do you know where we're going? Você sabe onde a gente Yes, está I indo? know where I'm Eu going. sei, relaxa. Mano. And then all of a sudden we'd be lost. E aí, de repente, a gente está perdido. And then I would start arguing with E aí eu her. começo a brigar com ela. You don't know where you're going. Você não sabia onde a gente She estava would indo. start arguing with E ela me. você começa a brigar comigo. And we'd be having a fight in the E a car. gente começa a brigar. Oh, come on, don't look at me like you're all righteous Não here. olha pra mim como se você nunca Come tinha on, how many feito married isso. couples in church Quantas tonight? pessoas casadas já fizeram isso aqui? And we'd be sometimes on the way to preaching. E na maioria das vezes, essa discussão acontecia no caminho para a We're igreja. arguing in the car. E aí, no meio do caminho, a gente tava And brigando. I'm going to church to preach. E eu tô indo para a igreja para pregar. And I'd walk in the church, pastor, E aí eu entro na igreja, and stand there and say, isn't it great to be paro in the na house of frente, ó, é God? tão bom estar na casa de Deus. But you know when the GPS came in, Sabe que quando o GPS apareceu, it saved so much drama in my marriage. acabou com minhas brigas no casamento. Because what the GPS does Porque o que o GPS faz, is it can locate where you're at, ele te acha onde você está. and then it's able to point you in the right direction E aí te aponta para a direção so certa. that you can get to your Para você destination. chegar no seu destino. Did you know the word of God is very much the Sabia que a same? palavra de Deus é igualzinho o That GPS? the word can actually locate where A you're palavra, at. ela te acha onde você está. And I'm not talking about Não physically. estou te falando fisicamente, não. I'm talking about your inner Estou falando world. espiritualmente, lá You no know, seu interior. so many Christians, we wrestle with stuff. Tem tantos cristãos que passam tão apertado We com wrestle isso. with A insecurities, gente passa apertado com inseguranças, with fears. com medos. You know, the Bible can locate where Você you're sabe at. que a Bíblia pode te encontrar It onde can, você it can está, literally identify what's going on in your life, identificar o que está acontecendo na sua vida and then it can show you the way out. e pode te mostrar o caminho. It can show you towards the purpose of God. Pode te mostrar o propósito de Deus na Because sua I vida. believe this Porque eu emphatically, acredito definitivamente that every single person que todas as pessoas, under the sound of my voice, todas as pessoas que estão me and ouvindo, even those that may be watching e até online, aqueles que estão assistindo online, that God has a purpose for you. Deus tem um propósito God para has a você. design Deus for your tem life. um plano para God has a você. plan for Deus your tem um life. plano para sua And vida. God wants to use E you Ele quer te usar so that you can change the world. para que você possa transformar o You mundo. understand the way you discover that plan. Mas o jeito que And você the way descobre that esse plano, the way you find out the e purpose o of jeito que God, você descobre esse propósito, it's through the word of God. é na palavra. Because the word will show you. Porque a palavra vai te It mostrar, will give you vai te directions dar direções and e highlights vai te mostrar to you and me para você e para where we mim need to go aonde a gente precisa ir and how we are to get e there. como a gente vai chegar lá. Can you believe that tonight Você in consegue Jesus' crer name? nisso? Here's my third thing. Terceira coisa, Time's gone fast, o Pastor. tempo passa rapidão aqui, cara. It's just vanished. Passou, acabou?
This is Brazil. Brazilian time. Hein? My third thing for you, and then I want to pray for us, Terceira coisa, e aí eu vou terminar, eu quero orar por vocês. is God's word is A powerful. palavra de Deus é poderosa. Can you say powerful? Você pode dizer poderosa? Come on, say it with some passion. Você Powerful. pode dizer com paixão, poderosa. God's word is A powerful. palavra de Deus é poderosa. It is full of É power. cheia de poder. It is jam-packed, É lotada de full of poder. power. Cheia de poder. Oh, wow. This is not a dead book. Não é um livro morto. The Bible tells us A Bíblia nos diz, in Hebrews chapter 4 verse em Hebreus, 12, no capítulo 4, that it is living and que a active, palavra de Deus ela é viva e sharper ativa. than any Ela two-edged é mais sword. afiada que uma espada de dois This gumes. book is alive. Esse livro está vivo. It's alive. Está vivo. And it has so much power in E tem it tanto poder to nesse livro change our que lives transforma as nossas so that we vidas. can change a world Para que nós possamos transformar o and mundo lá point them to fora. the one called E é mostrar Jesus. para eles a direção para Jesus. When you think about the power of God's Quando você word, pensa no poder da palavra de Deus, you just have to go back to the beginning. o mais fácil para você é voltar lá no Right começo. back to the start. O começo de todas as coisas. In Genesis, Gênesis. God said, No capítulo 1, Deus "Let disse: there be haja light." luz. He spoke Ele falou and light came into being. e houve luz. Think about this for a minute. Pensa nisso. There's no other God Não tem nenhum outro Deus that can claim this. que pode dizer que criou isso. This thing called Earth, Isso que a gente vive, o planeta our Terra, lives. as nossas vidas. This wasn't some big explosion. Isso não é resultado de This uma is not some explosão. Big Bang theory. Não é uma teoria de Big Bang. This is a orchestrated, Isso é um trabalho orquestrado, majestic. logisticamente Plan of perfeito God. e planejado por Deus. So all of creation, Para que toda a criação, everything that has been created, tudo que já foi criado, everything we see tudo que a gente vê and everything we cannot e as see, coisas que a gente nem pode all of ver, it tudo isso has written in on the back of the Word of God. só aconteceu porque pegou carona Oh, na it's palavra de powerful. Deus. The Word is very A powerful. palavra é muito poderosa. God speaks Deus fala and life is formed. e a vida se forma. Do you understand this morning? Você This consegue evening, entender o que eu estou dizendo? that the Word of God is very powerful. A palavra de Deus é muito poderosa. In Matthew chapter 4, Mateus, no capítulo some 4, of you don't believe me yet. talvez alguns de vocês nem I acreditem want no to que eu show estou you a falando. scripture in Matthew chapter 4. Mas eu quero te mostrar um pedaço das escrituras It's em the Mateus story of capítulo Jesus, 4. the story of Jesus being tempted. É a história sobre Jesus sendo tentado. He has 3 temptations from the devil. Ele é tentado 3 vezes. 3 times the devil 3 is vezes tempting him. o diabo está tentando Jesus. 3 times Jesus, what does he do? 3 vezes o que Jesus faz? He quotes the word. Ele faz referência à He palavra. says, "It is written." Ele diz, está escrito. To combat the temptation of the enemy, Para contra-atacar a tentação do inimigo, Jesus speaks the word. Jesus fala Now da palavra. he's God. Mas Jesus é Deus. He could have done anything he wanted. Eu poderia ter feito o que ele quisesse. He could have clicked his fingers. Eu poderia ter feito assim, ó, está He lá o could have dedo. rubbed his little ear. Ele poderia ter feito assim, ó. He could have done anything he Poderia wanted ter feito o que ele quisesse to shut down the enemy that para day. destruir o inimigo naquele dia. But what he did Mas o que ele fez? was he chose to speak the Ele word escolheu falar a because palavra. there is power Porque in tem his poder word. na palavra. There's that much power in the word Tem tanto poder na palavra that even the devil understands que até o this. diabo entende isso. Because in that same piece of Porque scripture, na mesma escritura, what does the devil do? o que o diabo faz? You can read it, Matthew chapter 4. Lê você mesmo, Mateus capítulo 4. The devil O diabo quotes the word. faz referência He, à palavra. he speaks the word Ele fala sobre a palavra para Jesus. back to the word. Ele fala a palavra de volta para a palavra. Because Jesus Porque Jesus is the word in é a flesh. palavra em carne. So even the devil, Até o diabo he understands the power of the entende o word. poder da palavra. And he's so cheeky E aí ele é tão that he traiçoeiro thinks to himself, que ele pensa: I know the deal here. eu já I entendi o will que está speak the acontecendo. word back to Eu him. vou falar da palavra para você aí, eu quero ver. That tells you and I something. Isso aí mostra para você algo That there is power in the que tem poder word. na palavra. In John 15 verse 7, João, capítulo 15, no versículo 7. it says, if you live in me Diz o seguinte: se vocês viverem em mim and my words e a minha palavra remain in you permanecer em and você continue to live in your e hearts, continuar no seu coração, you
can ask whatever you want, Você pode pedir o que você quiser and it will be given to you. e será feito para This is você. John chapter 15, João verse 7. capítulo 15, versículo 7. This is the word of É a palavra God. de Deus. I want to encourage you Eu quero tonight. te encorajar hoje à noite. At deeper levels in your Christian Eu walk, quero te encorajar a ir mais fundo na sua to have a caminhada hunger and cristã. passion for the Para word of God. desenvolver uma fome, uma paixão pela palavra. God's word, A palavra de it will Deus sustain you. vai te sustentar. It is a GPS, A palavra de Deus é um and GPS. the word of God is very E powerful. a palavra de Deus é poderosa. I'm going to give you 4 principles to maintain. Eu quero te dar 4 princípios para você manter. 4 principles to maintain in our life 4 princípios para você manter na sua vida when it comes to the word of God. quando se trata da palavra de Deus. First, we have to Primeiro, read the word of você God. tem que ler a palavra. Some of you are waiting for, is there anything else? Alguns de vocês estão pensando, tem mais You alguma got coisa anything aí? else, preacher boy? É só isso aí. We have to read the word. Você tem que ler a palavra. Listen, hear my heart tonight. Eu estou falando do fundo do meu coração. It certainly doesn't come from a place of condemnation, Não estou falando para te condenar. but the Holy Spirit does bring conviction. Mas o Espírito Santo, ao invés de condenar, ele traz It's convicção. one of his jobs, one of his Uma functions. das funções do Espírito Santo é trazer convicção ao nosso You know, there's a coração. lot of Christians that don't read their word. Sabe que tem tantos cristãos que não lêem a palavra? Monday to Saturday, they don't pick up the Bible and read Segunda a it. sábado, eles nem pegam na Bíblia para ler. Can I challenge you tonight Posso te desafiar hoje à noite? to make sure you're reading the word? Para você garantir que você lê a Because it palavra. is the life. Porque a palavra It's what God speaks to us é through. vida, é o que It's- Deus it's fala how- para nós. It's how God shapes our lives. É como Deus transforma as nossas It's vidas. how we are transformed. É como nós somos The transformados. Bible says, be A transformed palavra diz: sejam transformados by the renewing of pela your mind. renovação da vossa mente. The way your mind is renewed A maneira que a sua mente é transformada is by getting into the Word of God é mergulhando na palavra and de allowing Deus. what the Word E says permitindo que o que a to palavra de Deus diz infiltrate your mind. se infiltre na sua mente. And then you start to live E aí differently. você começa a viver But if diferente. you don't read the Word, Mas se você não lê a palavra, it can't change you. não vai mudar nada. We got to read the Word. Nós precisamos ler a palavra. Second, Segundo, we have to consume the Word of God a gente precisa consumir a palavra until it consumes us. até que a palavra nos consuma. You consume the Word of God Consuma a palavra until it consumes you. até que a palavra nos If you consuma. get a white shirt Se você pegar uma camisa branca, por and a exemplo, bucket of red paint, e um balde com tinta and you vermelha, take the white shirt e você pegar a camisa branca and dip it into the e red paint, mergulhar no balde de tinta vermelha, the white shirt becomes red. a camisa branca se torna vermelha. The white shirt doesn't make the red paint A white camisa branca não faz a tinta vermelha ficar because branca, it is consumed. porque a camisa branca é consumida. So it is with the Word of É God, assim também com a palavra. that we consume it, Quanto mais você but consumir a then allow the palavra, Word to consume us. ela vai te consumir In other também. words, what I'm Em saying outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o is that seguinte: you and I have to change. você e eu precisamos mudar. It is not God who is changing. Deus não vai mudar. It is not His Word A that will palavra de change. Deus não vai mudar. It is our lives that must change. É a nossa vida The way que that precisa I mudar. think must A maneira que eu change. penso The precisa way that mudar. I see A must maneira change. que eu vejo The way precisa that I mudar. speak A must maneira que eu change. falo The way precisa that I mudar. live A must maneira change. que eu vivo And as precisa we mudar. consume the E Word, quanto nós it consumimos a palavra, it literally starts to consume us. literalmente a palavra Where começa a we nos truly consumir. see differently. Quando nós começamos a realmente When ver we start to diferente. think Quando a differently. gente pensa We start to diferente. believe for the A gente começa a impossible. crer no impossível. We believe in a A God gente crê num Deus that literally can work que miracles. literalmente faz milagres. We believe in a God Nós cremos num that Deus can produce healing que in our até hoje bodies. cura. We believe in a Nós God cremos num Deus that can bring salvation que to our loved pode ones. salvar os nossos queridos. So as you consume the Word of God, E quanto mais você consome a palavra, it starts to consume us. a palavra começa a te consumir também. I'm not the same person I was when I first got Eu não sou a saved. mesma pessoa que eu era quando eu me I was converti. 17 years old when I gave Eu my tinha life to 17 anos de Jesus. idade quando eu me entreguei I'm para only 40 Jesus. years old now. Agora eu tenho 40. But when I was 17 Mas quando eu tinha 17, to where I am now, até onde eu estou agora, my life is so different minha vida mudou because the completamente. Word Porque a palavra is starting to consume me. começou a me consumir. Amen? Amém? We have to read the Word. Nós temos que ler a palavra. Second, we must consume the Word Segundo, a gente tem que consumir a palavra until it consumes you. até que a palavra nos consuma. Third, Terceiro, we have to believe the Word of nós God. precisamos crer na palavra. This is an interesting one. Essa é interessante.
I wonder if you believe the word of God. Às vezes eu me pergunto se você realmente crê na palavra de Deus. Do we really believe the word of God? Você realmente crê na palavra de Deus? Because the more you read it, Porque quanto mais você lê, Jesus says some pretty crazy things. quanto mais você lê, mais você vê que Jesus fala In umas actual coisas bem fact, loucas. everything he Na says verdade, quase tudo que ele fala is the complete opposite to our natural paradigm. é totalmente o oposto do nosso natural. You want to be the greatest? Você quer ser o melhor? You become the servant of all. Torne-se o servo de You want to todos. find your life? Quer encontrar a sua vida? You lose your life. Você precisa perder a sua You want to vida. become first? Quer ser o primeiro? You become Você last. precisa ser o último. You want to learn to receive? Você quer receber? You must learn to give. Precisa aprender a dar. Does Jesus really mean this, Pastor? Jesus realmente quis dizer isso? Does he really mean that? É isso mesmo que ele quer dizer aqui? I'm not sure about that whole money thing. Esse negócio de dinheiro aí. Does he really mean if I give, Realmente ele quis dizer que se eu der, that I receive? é que eu recebo? Because that's not how the world thinks. Porque não é assim que o mundo That's not pensa. the world's mentality. Não é assim que é a mentalidade do mundo But it is the funciona. economy of God. Mas na economia de And Deus it é is the diferente. kingdom of God. Na economia de Deus, no And I reino de wonder Deus é diferente. sometimes, E às vezes eu me pergunto, do we believe the word? a gente crê na palavra mesmo? It's a really good question to ask. É uma pergunta boa para I você want to se challenge you perguntar. tonight. Eu quero te desafiar. Let's believe this thing. Vamos começar a crer Like na never palavra, before. como a gente nunca creu Fourth antes. thing, Quarto, we have to act nós on precisamos the word. praticar. We have to a palavra. apply the word of God. Tem que colocar em prática a palavra. If there is no application, Se não tiver prática, there is largely no power. não tem poder. It's in the application of the word É na aplicação da palavra that the power that's in the word que o poder da palavra starts to flow in our começa a fluir na lives. nossa vida. If we just read it, Se a gente só lê, and that's all we do with it, e isso é tudo que a gente and we faz, just hear e it, a gente só escuta, and that's all we do with e it, é só isso, but we don't apply mas it, se a gente não praticar, then there truly can be no power in na it. verdade tem poder nenhum Because nisso. it's the minute that you and I step out on the word of No God, minuto em que nós saímos da palavra, it's called faith. no minuto em que nós pisamos na palavra, é What- isso que a gente chama de fé. What happens is, O que acontece it's faith that que moves the heart of God. é a fé que move o coração It de is Deus. faith that É will fé move the hand of God. que move a mão de God Deus. is not moved by need. Deus não se move por necessidade. It is faith that moves him. É a fé que move a mão de Deus. Think about that. It's faith. É fé. It is you and I applying the word of God, Você e eu botando em prática a palavra de Deus. trusting him for who he really is. Confiando em Deus por quem Ele realmente é. That like it was in the 1800s, Como era nos anos 1800. like it was with my boy Como aconteceu com meu filho who Joe, jumped off that diving que pulou platform do trampolim. on the word of his father, Na palavra que o pai dele deu para ele. so it is for us. É assim também para nós. That when we com apply the Deus. word of God Quando nós colocamos em prática a palavra and we trust God's e word, confiamos na then palavra, the power that is in o it poder da palavra starts to flow in our começa a fluir na lives. nossa vida. My last scripture for you is this, in Proverbs chapter 30, verse 5. Último pedaço da Bíblia que eu quero ler para Can I have você. the Provérbios capítulo 30, no versículo 5. Is the keyboardist out Se o here? teclado estiver por aqui. She's amazing. What's her name? Como é o nome dela? Hã? Tati. Dachi. You're an amazing woman, Dachi. Você é incrível. You know, I don't know you, but I was watching you play the keyboards. Eu não conheço a Tati, mas eu estava observando ela tocar os And teclados. I don't know your background at all, Eu não conheço seu passado, but God's hand is on your life. mas a mão de Deus está na sua vida. And you obviously play the keyboards. Obviamente você That's toca not teclado. very prophetic. Isso aí não é profético. You play the keyboards. Você toca o teclado. But there's something, I felt like this is what I wanted to say to you. Mas tem algo que eu queria dizer para você. Eu acho que Deus quer dizer isso para você. When you play, Quando você toca, God smiles. Deus sorri. Like he looks down on you E Ele olha para and você he says, that is my daughter. e Ele diz, essa é minha filha. You are so precious to him. Tão preciosa And I para mim. want you to hear that in the Holy Spirit. E eu gostaria que você ouvisse You are isso no precious Espírito. to God. Que você é He preciosa sees para Deus. every challenge that you Que Ele vê face. todos os desafios que você He enfrenta. knows all the questions that Que you Ele vê have. todas as perguntas que você But he tem. looks at you Mas Ele olha para and he você says, this is my e daughter Ele diz, essa é minha filha. whom I love Que eu amo and I am well pleased with. e eu estou muito You grato are com a his vida daughter. dela. Você é filha He dele. loves you Ele te ama and he is well pleased with e you. Ele está grato com a sua Can we vida. give her a hand in A gente Jesus' pode name? dar uma salva de palmas para Tati? My time is up. Meu tempo acabou. You are Ah. a beautiful people.
Vocês são pessoas maravilhosas. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I come to this nation at least twice a year. Eu venho no Brasil pelo menos 2 vezes por ano. At least twice a year. Pelo menos 2 vezes There is por ano. something unique and special about this nation. Tem algo único e especial There's something no about Brasil. your heart and your passion for God. Tem algo diferente, And I uma wanna paixão tell you diferente no tonight. seu coração. I want to tell you tonight, Eu gostaria de te dizer hoje à noite, from a young 40-year-old guy de um cara novo, 40 anos de idade. who has a lot to learn, Eu tenho muita coisa para a aprender lot to ainda, grow in, muita coisa para crescer, but I want to summons you mas eu go for a deeper passion and hunger. gostaria que você tivesse uma paixão mais the word of profunda por God. Deus, pela palavra de Deus. Because the truth is, Que a verdade we have cravings in the world. é que nós temos desejos no mundo. Social media, As TV, mídias sociais, a all televisão, the stuff in the world. todas essas And coisas this stuff's not necessarily bad, que não são necessariamente ruins, but we need to be a people in a church mas nós precisamos ser um povo, uma that is igreja hungry and que passionate esteja faminta pela and that palavra will de Deus desire the word e que of tenha God. desejo pela palavra de Because the Deus. Bible says this in Proverbs 30 verse A Bíblia 5. diz isso em Provérbios capítulo 30, no Every versículo 5. word of A God, palavra de Deus every word of God inteira is flawless. não tem falha. He is a shield Ele é um to escudo those who take para refuge aqueles in que him. buscam refúgio nele. Every word of God, Toda a palavra de Deus it is flawless. não tem falha. You cannot Não tem como improve on the word você of God. melhorar a palavra de Deus. There is no flaws in the word. Não tem falha na palavra There is de no Deus. frailty in Não tem him. fragilidade na palavra de Deus. And those who take refuge in E him, aqueles que se refugiam he nele, is like a shield to you. ele é como um escudo. I don't know about your life tonight, Eu não sei na sua vida, talvez, but I need a shield. mas eu preciso de um And I'll take escudo refuge in him. para me refugiar. And I will believe God for E the eu vou me impossible. refugiar nele. Because his E eu vou word, crer em Deus no impossível, it truly is porque a flawless. palavra dele não tem falha. There's been so many people over the generations Tem tantas pessoas ao longo dos séculos that have tried to stop que this from going to tentaram print. parar a impressão da Bíblia. Many people have tried, Muitas pessoas tentaram impedir que a Bíblia fosse but all impressa, have failed. mas todos falharam. And the reason we have this E a book razão que nós temos esse livro is because it is literally é spilt. porque é literalmente It soletrado, is spilt on the blood of the saints é gone before us. soletrado no sangue daqueles que já se That's passaram why antes we de have nós. this book É por isso que nós temos esse livro that will sustain us, que nos sustenta, that will give us directions que for nos dá life, direção para a vida, that is so powerful que é tão poderoso that it can change us, que pode nos and it can transformar change a nation, e pode transformar uma and nação even a continent. e até um In continente the name of em Jesus. nome de Jesus. If you believe that, can you give him a Se shout of você amen? acredita, você pode dizer amém? I want to pray for you, and Eu quero I orar just want to quickly contigo. pray for you. I'm going to hand it back to Pastor. Quero orar Maurício. com você e depois eu vou entregar para o pastor Maurício. Oh God, you're amazing. Deus, tu é maravilhoso. Lord, I thank you that your word has gone Eu out, te agradeço porque a sua palavra and foi it is liberada your anointing that makes the difference. e é a sua unção que faz a And I diferença. thank you that you've anointed these E eu words te agradeço porque o Senhor ungiu essas to bring palavras freedom, para trazer bring liberdade, hope, para trazer esperança, to bring life, para trazer vida, to bring love, para trazer amor, to bring your peace. para trazer paz. And Lord, I pray for every household, E eu te agradeço por cada for every casa, marriage that's cada família, represented, cada casamento, for every child. para cada I criança. thank you for your favor Eu over te their agradeço pelo lives. seu favor na I vida thank you deles. for your anointing Te over their agradeço pela lives. sua unção na vida deles. And Lord, I want to tell you, E eu quero te dizer, Senhor, I love you, Jesus. que nós te amamos, Jesus. Would you touch your people tonight? Toque o In seu the povo mighty hoje à name noite. of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you, Pastor Dan. Obrigado, Pastor Dan. Eu disse no primeiro culto aqui, agora às 5h30, e eu quero repetir. O Pedro estava traduzindo para o Dan, se ele quiser traduzir de novo, que eu fiquei com eu ouvi essa mensagem e eu fiquei com uma inveja santa do Dan. Porque eu tenho tentado pregar isso que ele pregou aqui, sem conseguir. E ele conseguiu expressar exatamente aquilo que eu gostaria sempre de falar para você. Quando eu digo para você que a coisa mais importante que pode acontecer em um culto é a palavra. É bom termos o conforto, o ar-condicionado, uma bela plataforma, bons músicos, boa música. Tudo isso é muito bom, mas se tudo isso faltar, mas nós tivermos a palavra, está tudo resolvido, está tudo certo.
Se tudo isso estiver presente, boa música, bons músicos, conforto, ar-condicionado, um lugar bonito, e faltar a palavra, e tudo que a gente ouviu de um púlpito forem histórias, filosofias, pensamentos do homem, a gente entra de um jeito e sai do mesmo jeito, ou talvez pior, do jeito que a gente entrou. Mas quando a palavra entra, simples, pura do jeito que ela é, ela transforma a nossa vida. Sabe, quando a gente celebra a ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero repetir para você algo que eu falei na semana passada, que eu disse hoje pela manhã, e é preciso que a gente entenda isso como uma revelação no nosso coração. A coisa mais trágica que uma igreja pode fazer com esses elementos, quando entrega nas suas mãos o cálice, quando entrega nas suas mãos o pedacinho de pão, a coisa mais trágica que a igreja pode fazer é usar esses elementos como um meio de disciplina de pessoas. Não, esse aqui pode, esse aqui não pode, porque esse aqui está disciplinado por causa desse problema, daquele pecado, por causa de divórcio, ou por causa sei lá do que. Essa é a coisa mais trágica que pode acontecer, porque é pegar um instrumento de restauração e transformá-lo num instrumento de destruição. Isso aqui não é elemento que é usado ou que deva ser usado para disciplina, mas para restauração daquele que está caído, daquele que está quebrado. É também um instrumento de celebração, para nós nos lembrarmos que Jesus, Ele ressuscitou. Sabe, a ceia não fala simplesmente da morte de Jesus. Se Jesus só tivesse morrido e ficasse prostrado na morte, a nossa fé seria vã. Nós estaríamos aqui a troco de nada, estaríamos perdendo o nosso tempo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós somos salvos, é a garantia de que nós somos curados, é a garantia de que nós ressuscitaremos também no último dia, é a garantia de que existe uma vida eterna, é a garantia de que nós vamos desfrutar dessa vida eterna, porque nós já estamos inseridos na vida eterna. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Não é isso que diz a palavra? Aquele que tem o Filho, tem a vida. Sabe, celebrar a ceia é dar a Jesus a primazia em todas as coisas. Pastor Dan citou um versículo aqui, de Gênesis capítulo 1, e a gente precisa ter a revelação e o entendimento profundo desse versículo, quando diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe, alguns cientistas pensam que isso bate para e passo com o Big Bang. E Deus disse, haja luz, bum, houve luz. Veio surgir a luz física. Mas eu quero propor para você, que a Bíblia diz que o sol, as estrelas, a luz natural, só veio à existência no 4º dia da criação. Leia a sua Bíblia e você vai ver que o sol, as estrelas, só vieram a existir no 4º dia. Que luz é essa que Deus disse, haja luz no 1º dia da criação? Eu garanto para você, não foi essa luz física. Eu garanto para você que Deus estava dizendo que seja dada a primazia a Jesus, que Ele agora se revele como a luz, que um dia será conhecida como a luz do mundo, que agora, antes de qualquer coisa, antes da terra, antes da água, antes de qualquer coisa, haja a luz de Cristo iluminando o universo, porque a Ele é dada toda a primazia, a Ele é dado o primeiro lugar. Nada foi criado antes dele, nada foi criado antes dele receber a primazia, dele receber a autoridade, porque a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo revela para nós, que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, e sem ele nada do que existe viria a existir. Foi muito bem dito aqui, de que o fato de nós respirarmos, é porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, pela força e pelo poder da sua palavra. Sabe, quando nós ficamos aqui de pé para celebrar, para declarar, Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós discernimos o pão foi dado. Jesus, quando Ele, na última ceia, quando Ele se reúne com os discípulos, Ele pega o pão, Ele parte o pão, e Ele não diz, tomem e comam, isso simboliza o meu corpo. Não, Ele diz, tomem e comam, isso é o meu corpo que é dado por vocês. E o apóstolo Paulo agora diz que nós devemos discernir o corpo. Discernir o corpo é atribuir o correto juízo ao pão, que é o corpo de Cristo. É olhar para o pão e entender, pelas pisaduras do corpo de Jesus, que foi partido, que foi ferido, que foi maltratado, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Nós fomos sarados. Você pode afirmar isso da planta dos meus pés até o topo da minha cabeça.
Eu tenho saúde que vem do céu, que vem do trono da graça. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você pode dizer: pelo sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, eu tenho aliança com Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou plenamente perdoado. Há em mim uma nova natureza. Não mais a natureza pecaminosa, mas a natureza do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Na cruz, Jesus conquistou para nós a vitória sobre todas as maldições. Todas as maldições. O pecado, a enfermidade, a pobreza, a miséria, a escassez. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Aonde Jesus se fez pobre? Não foi perdas materiais, não foi em perdas financeiras. Jesus se fez pobre quando na cruz do Calvário veio sobre ele a maldição da escassez, da miséria. Ele se fez pobre, e a Bíblia diz, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E o contexto que o apóstolo Paulo diz isso aí, não é um contexto de espiritualidade, é um contexto de coisas materiais. É um contexto de algo real, físico, palpável, visível. Porque ele está falando em 1 Coríntios 8 sobre finanças. Ele diz: Jesus levou essa maldição para que você e eu não fiquemos agora sofrendo com a maldição da escassez. Não se conforme em viver uma vida de doença, de enfermidade. Não se conforme em viver uma vida de miséria, de pobreza, de escassez. Não se conforme em viver uma vida de mediocridade. Sabe, essa manhã eu recebi um presente. Vieram me presentear, me deram uma sacola. Quando eu abri a sacola, sabe o que tinha dentro? Adivinha? Ninguém vai saber. Você pensou: ah, pastor, uma camisa. Não. Pastor, uma calça nova. Não. Meias. Não. Pipoca. Tinha pipoca, sacos de pipoca. Sabe, teve uma pessoa aqui da igreja que me ouviu falar um dia assim: Jesus, ele pagou o preço para que você tenha prosperidade. E Deus pode fazer você prosperar com qualquer meio, com qualquer coisa. Deus não precisa que você seja um engenheiro da NASA e tenha diploma de graduação e pós-graduação para fazer você prosperar. Ele pode fazer você prosperar com pipoca ou amendoim. É difícil ouvir isso e crer, né? Poxa, pastor, pipoca, amendoim. Quem é que vendendo pipoca ou amendoim prospera na vida? Pois é, essa pessoa escutou e Deus deu uma inspiração. Pipoca gourmet. Começou a fazer pipoca com uma receita, pipoca com chocolate, com Ferrero Rocher, com chocolate suíço, com chocolate meio amargo, com sabor churros, e começou a apresentar isso para vender em festas. De repente ela outro dia essa pessoa me mostrou um celular, fotos com os artistas da Globo, fazendo festas de aniversário dos artistas da Globo, ganhando uma grana preta, vendendo pipoca. Sabe, Deus pode fazer você prosperar mediante qualquer coisa que Ele cisme de usar, porque Deus, Ele é poderoso e Ele pagou o preço para que isso aconteça. Deus pode curar você de qualquer enfermidade. Ah, pastor, eu já fui curado de gripe, mas essa hipertensão nem Deus cura, aleluia. Eu já me curou de um resfriado, mas o câncer, pastor, me pegou desprevenido, e esse aí não tem remédio, esse aí é só com cirurgia e quimioterapia. Não, o mesmo Deus que cura a gripe, Ele cura o câncer. O mesmo Deus que cura o resfriado, Ele cura a AIDS. O mesmo Deus que colocou sobre Jesus, na cruz do Calvário, nas suas feridas, todas as nossas enfermidades, Ele nos dá saúde desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça. Nem caspa pode resistir. Aleluia. Em nome de Jesus. Você pode abrir aí essa primeira etapa aí desse cálice, pegar o pão. Olhe para esse pão agora e diga: Pai, eu te agradeço, porque esse pedaço de pão agora, pela oração, é santificado e passa a representar para mim, com exatidão, o corpo de Cristo, que foi ferido, para que pelas suas pisaduras, eu fosse sarado.
em o nome do Senhor Jesus. Eu me declaro curado, cheio da saúde que vem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos comer do pão. Aleluia. Tire a outra película do seu cálice. Sabe, o suco de uva, o vinho, ele fala para nós do sangue de Jesus, que foi derramado para que fosse firmada entre nós e Deus uma aliança indissolúvel. Sabe, a gente diz isso aqui, o pastor Dan disse isso aqui, a gente diz isso. Jesus não nos chamou para vivermos uma vida que seja mole, fácil. A gente enfrenta lutas e desafios, a gente enfrenta momentos difíceis na vida, momentos que tiram lágrimas dos nossos olhos, que colocam no nosso coração um ponto de interrogação. Mas o que está acontecendo? Por que isso, Deus? A gente pergunta e fica se questionando ou questionando a Deus, sem entender o que está acontecendo. Mas nesses momentos a gente precisa se lembrar: eu preciso celebrar a ceia, porque o sangue vai me lembrar de que Deus tem comigo uma aliança. Ele não se esqueceu de mim, Ele não me abandonou, Ele está presente na minha vida. Eu tenho uma aliança com Ele que é indissolúvel, e por mais que o diabo se agite, por mais que o inferno se levante, eu sou um filho amado, e no final das contas, eu vou sair do fundo desse vale, eu vou sair para a vitória, e o diabo vai permanecer derrotado, porque é isso que ele é, um derrotado, e eu sou mais que vencedor, por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, pelo sangue. Muito obrigado por esse sangue derramado na cruz. Muito obrigado porque o sangue me relembra que o Senhor sofreu, morreu, mas ressuscitou. E nós celebramos e louvamos a um Jesus vivo, não a um Jesus morto, mas um Jesus que está vivo. Aleluia. Muito obrigado por esse sangue, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos beber do cálice.